Todo mundo que procura um bom celular custo-benefício acaba caindo na mesma dúvida, comprar um Samsung equilibrado ou apostar num Xiaomi com hardware absurdo. E hoje a questão ainda ficou mais interessante, porque de um lado a gente tem o A56, que é um dos celulares mais populares da Samsung, conhecido por ser tudo bom, né? Uma construção premium e muitos anos de atualização. De outro lado a gente tem o X7 Pro, é um aparelho que bagunçou todo o mercado de intermediários, já que oferece desempenho de topo de linha, uma bateria gigante e uma das melhores telas que a gente já testou por aqui. Afinal, qual deles vale mais a pena comprar? Depois de um ano criando conteúdo com esses dois caras aqui, é mais do que tempo suficiente para apontar todos os pontos positivos e negativos de cada um. Chegando ao final, assim, um veredito de qual eu mais gosto de recomendar em 2026. Bora ver! A Samsung caprichou na construção do A56 e ele vem com laterais de alumínio e traseiro de vidro, né? Garante aquele toque premium ao modelo. No entanto, é importante ressaltar que o módulo de câmeras é muito saltado para fora da estrutura, a ponto de fazer o celular bambear bastante quando ele está apoiado sobre uma mesa sem a capa, né? Algo que pode incomodar algumas pessoas, assim como me incomoda. Ele vem com certificação IP67 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1 metro de água doce por 30 minutos. Ele também veio com Gorilla Glass Victus Plus tanto no vidro quanto na parte de trás. Já o X7 Pro a gente tem uma construção mais simples, com ele sendo inteiramente feito em plástico. E a Xiaomi também utiliza um acabamento lustroso que acaba deixando o celular muito suscetível àquelas marcas de dedo, um detalhe pequeno, mas pode incomodar quem gosta de manter o aparelho sempre limpo, né? Felizmente é uma versão verde com acabamento fosco, ou se preferir você pode escolher o modelo amarelo, que imita couro, acabando com esse problema aí. Quanto às proteções, o X7 Pro está um passo à frente do Galaxy no quesito de proteção contra a água. Ele vem com certificação IP68, significa que ele aguenta profundidade um pouquinho maior, é 1,5 metro para ser mais exato. Já o vidro da tela também tem proteção da Corning, dessa vez é um pouquinho inferior, é o Gorilla Glass 7i. Uma diferença grande entre os dois é que o modelo da Xiaomi já vem com a película de hidrogel pré-aplicada de fábrica e também capinha de silicone na caixa. É um ponto positivo ao meu ver, já que você não precisa correr numa loja para comprar esses acessórios que a gente sabe que muita gente utiliza, né? Eu curto esse lance de já enviar uma capinha e película na caixa, mas não anula o fato de o celular da Samsung ser superior ao da Xiaomi no quesito de qualidade de construção. Ele oferece materiais realmente premium que deixam o aparelho com um acabamento mais elegante e bom de segurar. Então nesse ponto, vai para o A56. Agora, falando sobre tela, esse é outro ponto onde esses dois smartphones aqui se diferenciam. O A56 vem com painel Super AMOLED, já o Poco é apenas AMOLED. Durante um tempo eu até pensava que a diferença era só marketing da Samsung, mas não, existe sim uma vantagem técnica pelo Super AMOLED. Apesar disso, não é uma diferença que eu consigo enxergar colocando os dois lado a lado. Ambas oferecem cores bem vivas e contrastes excelentes, tá? A fluidez também é muito boa, 120 Hz para as duas telas. A opção de taxa adaptável vem ativada por padrão, o que ajuda a economizar a bateria, já que o celular nem sempre fica com 120 Hz ativado. No brilho é 1900 nits para o celular da Samsung e 13200 para o Poco. Essa é uma diferença considerável, principalmente no cenário de luz do sol e com a opção de brilho extra ativado. Mas onde o X7 Pro realmente se destaca é na nitidez. A tela dele tem resolução 1.5K, oferece uma nitidez de 446 pixels por polegada. Já o A56, que tem resolução Full HD, apesar de ser boa, né, representa 385 pixels por polegada. Só aí você já consegue ver que tem uma boa diferença. E pode até parecer pequena, né, mas considerando que são duas telas de 6.7 polegadas, uma resolução maior sempre é bem-vinda. Na categoria de tela, meus amigos, fica claro que o X7 Pro leva vantagem tanto pelo brilho extra quanto pela nitidez, mas isso não significa que o display do A56 é ruim, pelo contrário, já que ele mantém aquele selo Samsung de qualidade, com boa nitidez, fluidez e cores. Mas já que a gente está escolhendo o melhor aqui, o X7 Pro leva nessa categoria. No desempenho eu testei os dois com 8 GB de memória RAM, mas o A56 mais barato vem com 128 de armazenamento interno, enquanto o celular da Xiaomi no mínimo vem com 256. Já o processador do A56 é fabricado pela própria Samsung e trata-se do Exynos 1580, e ele é capaz de pontuar 900 mil pontos na versão 10 do aplicativo AnTuTu, número superior a praticamente todos os intermediários do mercado. Já o X7 Pro aposta num dos melhores processadores da MediaTek, o Dimensity 8400 Ultra, e com esse chip o Poco consegue ir até 1.7 milhões de pontos no mesmo teste de performance, quase o dobro do A56.
Isso significa que a Xiaomi tem o dobro de performance? Não é bem assim, tá? No dia a dia os dois são extremamente rápidos e responsivos, sem nenhum tipo de travamento. A diferença aparece mesmo nos jogos. Enquanto o A56 consegue rodar bem os títulos pesados, como Genshin Impact, Car Street com os gráficos no médio, o X7 Pro encontra-se em outro patamar de performance. Ele é o melhor celular que a gente testou atualmente em relação custo-benefício para jogos, rodando competitivamente vários jogos com tudo no máximo. Então a diferença é entre rodar no médio, rodando bem, e rodar no alto, rodando bem, tá bom? O veredito é esse. No presente momento, tanto o celular da Samsung quanto o Xiaomi vão servir muito bem para as tarefas cotidianas com zero travamentos. Mas é fato que o processador da MediaTek do Poco consegue providenciar mais performance, muito mais. Isso significa que ele tem mais chances de manter agilidade por vários anos. Então, mesmo que você não curte jogos de celular, o desempenho do X7 Pro ele fornece mais tempo de vida do celular sem aqueles travamentos lá pro final, tá bom? O celular acompanha a gente em todos os lugares, não é mesmo? Então não é à toa que a gente utiliza as câmeras deles como ferramenta principal para capturar momentos importantes do cotidiano. E para isso o A56 vem com um conjunto triplo de lentes, uma principal com 50, uma secundária ultra-wide e uma macro de 5. Ainda existe macro, né? Já o X7 Pro, visualmente falando, ele tem um conjunto mais simples, né, com apenas duas câmeras. Uma principal de 50 e uma ultra-wide com 8. Honestamente, uma das lentes secundárias que eu mais utilizo é a telefoto e não está presente em nenhum dos dois aparelhos. Colocando fotos dos dois lado a lado, a maior diferença que eu notei foi o alcance dinâmico, principalmente em ambientes com pouca luz. O Galaxy S56 é mais agressivo, o que acaba deixando as fotos com exposição maior, resultando em mais detalhes em ambientes escuros em troca de realismo. E isso é bem visível nessa foto do centro da casa. O A56 removeu as sombras das folhas, o que acaba revelando detalhes adicionais. Mas eu prefiro um HDR mais suave, como o da foto do Poco. Agora, com fotos em boa iluminação, os papéis se invertem, e é aqui onde o Samsung tira fotos mais realistas que o X7 Pro, principalmente fotos de pessoas. O A56 consegue aproveitar melhor a iluminação. Mas é nas selfies onde o celular da Samsung realmente se destaca. Eu vejo direto as pessoas nos comentários criticando as fotos do Poco, e de fato as selfies do A56 ficaram melhores. O X7 Pro adiciona com um filtro de nitidez exagerado no rosto, que acaba realçando marcas de expressão e todos os detalhes que a gente geralmente quer esconder, sabe? Não realçar. E isso vale tanto para as selfies diurnas quanto para as noturnas. Tanto faz, pouca ou bastante iluminação, o A56 foi superior nas selfies. Na categoria de câmera, no geral, o intermediário da Samsung leva vantagem e pontua aqui no nosso comparativo. Agora a gente entra numa das categorias mais importantes aqui do comparativo, que é bateria e carregamento, tá? A gente começa com o aparelho da Samsung e ele vem com uma bateria de lítio de 5.000 mAh de capacidade. Eu coloquei ele para enfrentar todas as 6 etapas do nosso teste de autonomia, tem navegação no Chrome, Reels, do Instagram, jogos e muito mais, tá? Esse teste dura 8 horas e depois desse tempo todo o A56 ainda ficou com 17% de carga sobrando. Isso significa que ele tem autonomia para aguentar o dia inteiro de uso pesado sem problema algum. Quanto ao carregamento, apesar de ter suporte a carregamento rápido de 45, a gente sempre testa com o que a fabricante envia na caixa. Então, no nosso caso da Samsung foi um carregador de 15 watts e ele levou 1 hora e 51 minutos para encher de 0 a 100 e é bem demorado. Agora, com o Poco X7 Pro, a coisa muda de figura, tá? A bateria não é de lítio, mas sim de uma tecnologia nova, de silício carbono. Ela tem 6.000 mAh de capacidade, enfrentou o mesmo teste e ainda sobrou 31% de carga. É uma autonomia superior ao Samsung, mas a melhor parte é o carregamento. O Poco vem com um carregador de 90 watts na caixa, exatamente. Ele levou o celular da Xiaomi de 0 a 100 em apenas 54 minutos. Lembra que a bateria tem 1.000 mAh a mais, né? Esse é um dos pontos onde a Samsung sofre diante da concorrência. Parece que estão ficando para trás tanto na capacidade de bateria quanto na velocidade de carregamento. Então aqui é mais um ponto para o X7 Pro. O A56 foi lançado rodando o One UI 7 baseado no Android 15 e mesmo sendo um modelo custo-benefício, a Samsung não economizou em tempo de suporte, prometendo 6 anos de atualização de sistema e segurança, e possivelmente o maior número de atualizações oferecidas até hoje em um intermediário. Já o X7 Pro vem rodando HyperOS 2 baseado no Android 15 e a Xiaomi promete 3 grandes atualizações de sistema e 4 anos de pacote de segurança, que é um tempo que a gente considera ainda bom, mas consideravelmente melhor do que o concorrente da Samsung. Portanto, o A56 vence o X7 Pro em atualizações. Isso significa que o aparelho da Samsung vai receber novos recursos do Android por mais tempo, sendo compatível até o Android 21, enquanto o da Xiaomi vai parar no 18. O
Ultimamente os preços dos celulares têm subido bastante, isso afetou tanto o Samsung quanto o Xiaomi. O A56 está custando na casa dos R$ 1.800, um valor alto para um intermediário. Eu sinceramente gostaria de ver ele mais perto dos R$ 1.600, e se isso acontecer vai acabar rápido. E se você quer não perder esse tipo de oferta, participe aí do nosso grupo do WhatsApp e Telegram, tem link aí na descrição do vídeo, tá? Quanto ao Poco X7 Pro, ele chegou a custar mais ou menos a mesma coisa que o A56, mas agora é difícil encontrar ele por menos de R$ 2.000. Mesmo assim, por tudo que ele oferece, ainda assim é um ótimo custo-benefício por R$ 2.000. O A56 pode até custar um pouquinho menos, mas esse valor é anulado quando a gente considera que o Samsung vai precisar ir atrás de uma capinha e película e um carregador decente, tá? E o Poco já vem com tudo isso incluso no preço, e a diferença ainda é que ele vem com 256 GB e para você comprar a versão de 256 do A56 também vai passar de R$ 2.000. Eu não gosto muito de terminar os comparativos com empate, mas não teve muito jeito aqui, tá? No final das contas, a decisão de compra vai depender mais das suas necessidades do que qualquer outra coisa. Se você não liga assim tanto para performance e topo de linha, ao invés disso prioriza uma construção melhor, câmeras mais equilibradas e mais tempo de suporte, é óbvio que o A56 é uma escolha mais sensata, tá? Agora, se você ficou satisfeito com as fotos do Poco e valoriza um desempenho bruto acima de tudo, mas especialmente uma bateria gigantesca com carregamento rápido, com certeza o X7 Pro é o melhor custo-benefício do momento. Independente de qual escolher, você vai estar levando para casa um smartphone que não vai te deixar na mão em nenhum aspecto importante do dia a dia. Então, se você quer continuar informado sobre os melhores celulares para comprar, te inscreve aqui no canal para não perder nenhuma análise honesta que a gente produz por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.